ao versículo 19. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. 6, do 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre os irmãos. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir que o Senhor esteja aplicando a tua palavra em nossos corações, que possamos cada vez mais estarmos nos voltando para a tua santa palavra e assim, Senhor, vivemos em comunhão uns com os outros. Nos ajuda, em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Esse texto que nós estamos diante dele, ele vai mostrar como o Senhor ele é zeloso, como ele vem mostrando aqui que o Senhor aborrece alguns pecados, mas o sétimo ele abomina, que é o que semeia contendas entre irmãos. Por que o Senhor abomina esse pecado específico? Porque aquilo que o Senhor espera do seu povo é que eles vivem em unidade. Se você for ler as cartas para as igrejas, o que Paulo está ensinando e aplicando sempre é unidade. Sempre nós vamos ir por aquilo que nos une e não aquilo que diverge. E algo imprescindível na vida cristã é o viver em comunhão. E diante disso, é necessário nós compreendermos que fazer parte de uma igreja, e de maneira mais específica, fazer parte da Igreja Presbiteriana de Pirá, não é somente você fazer um estudo de catecúmenos, batizar, professar a fé, ceiar o Senhor e vir para o culto. Isso são algumas obrigações e coisas que faz parte desse processo. E quando eu falo só, não é porque é menos importante, mas é porque tem mais coisas além disso que se espera na vida cristã. E a igreja hoje necessita resgatar algumas coisas que foram perdidas no que se toca à vida comunitária do meio do povo de Deus. Nós somos uma comunidade de pessoas que foram transformadas e redimidas, e tem algo que nos une, que é Cristo que nos une. E a partir dessa união, o nosso modo de viver, ele difere do que foi a nossa criação lá fora, do que é cultura ipiraense, do que é cultura baiana, do que é cultura brasileira. Temos que ter um modo de viver de acordo com a palavra do Senhor. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. E eu quero que você já lembre e tenha esse pressuposto durante todo o estudo que vai ser falado nessa manhã. Que o Senhor, Ele abomina algo que causa problemas e divisões entre os irmãos. Por quê? Porque esse povo está unido.
É para esse povo ter uma mesma vida, viver como uma família. Atos, capítulo 2, no versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Preste atenção que a palavra do Senhor está dizendo como era a vida dessas pessoas. Primeiro aspecto, perseverar na doutrina. Nós temos que estar prontos a aprendermos, perseverarmos e continuarmos aprendendo da palavra do Senhor. O seu estágio de profissão de fé não é o limite. Depois que você professou a fé, você tem que continuar aprendendo da palavra do Senhor, crescendo em conhecimento, se esforçando, sendo diligente para aprender mais dessa palavra. Outro aspecto que ele diz é na comunhão. Viver em comunhão, meus irmãos, é um pouco do que está dizendo no versículo 44. Tinha tudo em comum. Muitas vezes nós temos tido algumas dificuldades onde o irmão ele não sabe nem o nome do outro irmão. O irmão não sabe nem onde o outro mora. Eu não sei nem o que é que meu irmão está passando. Eu não sei quais são as dificuldades dele. Isso não é ter comunhão. Isso não é vida comunitária. O irmão é recebido, professa a fé, e eu não sei nem quem ele é. O irmão que passou mais de ano em uma sala de catecúmeno, eu não sei nem o nome dele. Nós não estamos vivendo como um só povo, tendo tudo em comum. De casa em casa, partindo o pão. E isso, meus irmãos, são alguns problemas que a igreja enfrenta hoje, daquilo que é o básico. Veja, o que eu quero que nós entendamos a partir disso. Nós não temos como fazer alguma coisa além se nós não estamos fazendo o básico. Por quê? Não adianta termos palestras semanalmente sobre qualquer assunto, qualquer tema. Não adianta termos várias programações de diversas sociedades, de criança, de jovem, de adulto, de mulher. Não adianta a igreja reformar um banheiro, derrubar um templo, construir outro tudo, se essas coisas não estiverem sendo vividas como deve ser. Parte daqui. A comunhão, ela é algo que deve ser vívida no povo de Deus, constante. E alguns problemas, algumas dificuldades, eles são gerados por essa falta de comunhão. E nós vamos falar a partir de alguns desses problemas, mas, meus irmãos, nós precisamos mudar isso. Se você voltar a ler o texto de Atos 2, no versículo 46 e 47, ele vai dizer assim: diariamente perseveravam unânime no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui, esse povo, eles estavam vivendo unânimes. Eles tinham convívio diário.
Ah, pastor, eu tenho um convívio diário difícil. Vamos chegar lá. Eu sei que é difícil. Mas o problema é não ter nenhum convívio. O dia que nós separamos para o Senhor, o dia do Senhor, nós não temos tempo de ficar meia hora a mais. É difícil o almoço. Acabou o culto à noite e nós não conseguimos ficar um tempo a conversar com nossos irmãos. Então a primeira coisa que impede e dificulta a comunhão são problemas espirituais. E eu quero começar tratando desses problemas espirituais. Eu quero pedir que alguém abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 21 e versículo 22. Eu vou pedir para vocês abrirem Efésios, tá bom? Efésios 4, 32. Efésios capítulo 4, versículo 32. Alguém pode ler, por favor? Isso. Então, o primeiro aspecto que quebra a unidade da igreja e a comunhão é um problema espiritual que se chama falta de amor e perdão. Não há um princípio de perdão. Não há reconciliação. Muitas vezes há uma expectativa de que os crentes vivam de casa em casa. Mas muitas vezes os crentes abrem a boca e dizem: eu não vou na casa do meu irmão. Pode ser um culto solene que vai fazer no domingo lá, por alguma eventualidade, na casa do meu irmão. Se for lá, eu não vou. Isso mostra o quê? Falta de amor e perdão. Um pecado que quebra a unidade, que quebra a comunhão. Isso mostra que o corpo de Cristo está fragmentado. O corpo de Cristo não pode estar fragmentado. Se você acha que pode, pegue uma serra e arranque seu braço. É possível? Ele vai estar fora. Você pode morrer se você fizer isso. O corpo de Cristo ele não pode estar fragmentado de forma nenhuma. Por isso a comunhão era extremamente importante. E o perdão. Ah, pastor, mas não resolveu, pedir perdão não resolveu. É um dos pontos para frente que nós vamos tratar também. Mas Mateus 18 está lá. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se não, chama dois. Se não, leva ao conselho. Tem que resolver. Está doente, o corpo está doente. Precisa ser tratado. Ah, mas é difícil tudo. É difícil mesmo. Mas a priori não era nem para ter acontecido esse problema. A grande dificuldade não é resolver o problema. A grande dificuldade foi que o problema aconteceu. E agora tem que resolver. Não tem jeito. Outro aspecto também que quebra a comunhão, e eu quero pedir que alguém abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eu não vou ter como descrever cada um dos problemas, mas a cada problema que for apresentado, avalie naquilo que você pode e precisa melhorar para que a igreja do Senhor possa crescer em comunhão. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor em Hebreus,
ele fala que nós não podemos deixar de congregar. O congregar, como membro da igreja, ele tem alguns aspectos. O dia do Senhor, você tem que estar frequente no dia do Senhor. E naquilo que o conselho, como autoridade, ele designa para as atividades oficiais da igreja, que no caso hoje é a quinta-feira. Então, o que acontece? O congregar, hoje na igreja Presidente de Pirá em específico, é da quinta-feira à noite, domingo de manhã e domingo à noite. A palavra do Senhor ela deixa muito clara que quando você se ausenta por uma questão de não dar tanta importância, ou você tem condições de vir, não vem. Se você não tem condições de vir, você não vem, é justificável. O Senhor é misericordioso na sua lei. Nós compreendemos isso. Mas a palavra do Senhor, ele deixa isso como algo fundamental para a comunhão da igreja. A falta de compromisso com o congregar é um problema espiritual que quebra a comunhão da igreja. Ah, pastor, é difícil vir. Eu sei que é difícil. Tudo é difícil. As coisas são complicadas. Seu trabalho não é difícil? Você deixa de trabalhar? Colocar o chão de casa não é difícil? Colocar o pão, mas você deixa de colocar? As coisas são difíceis mesmo, são complicadas. Temos demandas. Mas veja como é mais fácil para nós hoje, para a maioria de nós, sairmos de casa para aqui, do que eu não vou nem em Atos, eu não vou nem ter Atos, mas dos irmãos que 50 anos atrás começaram o trabalho nessa igreja. Conta a história que a gente só tinha um carro. Hoje nós temos dificuldade de estacionar o carro na frente da igreja. Não é difícil. Mas, primeira coisa que eu quero que você entenda é que você que fez um compromisso com Deus, e você deve se esmerar. Hoje nós temos pessoas na nossa própria igreja que para sair de casa, para chegar na igreja andando, gasta em torno de 25 minutos a 30 minutos e é frequente. E muitos de nós temos carro, temos condições, e muitas vezes não estamos aqui. A comunhão, ela é algo importante na vida da igreja, o congregar. E se você ler novamente, eu peço que você olhe o que a palavra de Deus instrui. Ele diz o quê? Façamos o quê? Tem qual a palavra usada aí? Façamos. É necessário que a igreja seja admoestada, corrigida, cobrada, para que ela esteja onde ela deve estar no dia e no local que é orientado. Para quê? Para que ela fortaleça, para que ela esteja presente. Então a própria palavra do Senhor, meu irmão, a palavra do Deus deixa muito claro, não deixe de congregar. Você não pode deixar de congregar. E se deixar de congregar, o que vai acontecer? É necessário que haja a demonstração, que seja cobrado, que seja orientado para quê? Não a cobrança em si, não somente para dizer que você está errado, mas é para que você volte à comunhão, para que você volte a estar juntamente com o povo de Deus. Sim.
Não, mas assim, viu, meu irmão, essa questão assim, essa questão aí são coisas que vão acontecer. Tipo assim, não vai ser uma coisa. E outra coisa também que a gente tem que entender é que existem na igreja ofícios e algumas orientações. Então, o que o texto está dizendo aqui é uma demonstração. Uma ovelha, ela não admoesta a outra, ela aconselha. Então, a gente tem que ter muita sabedoria nisso. Então, muitas vezes a dificuldade que a gente tem é que nós queremos admoestar um irmão, onde meu papel é aconselhar. Se eu estou entre um igual, eu aconselho ele. Por isso que até Timóteo, quando ele vai aconselhar alguém mais velho, Paulo diz, olha, instrui como se fosse teu pai. Exorta como se fosse teu pai. Por quê? Por respeito. E é onde nós vamos chegar no final, que justamente essa é uma orientação que cabe aos oficiais da igreja. De quando o irmão está ausente, mandar uma mensagem perguntando o que aconteceu, por quê. Ir até a casa, visitar, o que está acontecendo. Então, a demonstração, ela é algo que é investido de autoridade. Então, por exemplo, tem dois irmãos, acaba que um é mais velho do que o outro, mas ele não pode reclamar com o irmão como o pai reclama, disciplinar como o pai disciplina. Por quê? Eles estão em posição de igualdade. Então, a demonstração, quando fala aqui, é que as autoridades devem exortar o rebanho para que o rebanho esteja o quê? Unido, dispersando. Não é, se você vem em qualquer local, tá guiando as ovelhas. Se uma ovelha ela começa a se afastar e sair do rebanho, o que é que o pastor lhe faz? Ele admoesta, ele grita, ele dá o sinal para que ela volte para o rebanho. E é isso que precisa ter na igreja, tanto o congregar, como também essa perspectiva da admoestação. E é o que é que cabe? As ovelhas entenderem que precisam ser admoestadas, e também a liderança entender que eles precisam admoestar. E isso gera esse equilíbrio, porque a palavra do Senhor assim orienta. Tá certo? Outro problema eu quero pedir que você abra em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Primeiro Coríntios 5, versículo 6. Alguém que achar pode ler, por favor? Isso. Então, meus irmãos, a comunhão da igreja, ela é prejudicada quando o pecado é ignorado. Quando um pecado é ignorado, quando práticas são constantes e não dá em nada. Ninguém fala nada, ninguém reclama, todo mundo vive, todo mundo sabe que está errado, mas ninguém fala nada. Quando o pecado não é tratado, quando o pecado não é ignorado, a comunhão da igreja é extremamente prejudicada. Se o pecado não for tratado biblicamente, ela contamina a igreja, gera escândalos. E muitas vezes o Senhor ele traz disciplina na vida da igreja. Uma disciplina direta, divina, para que o povo se conscientize e acorde, para que possa ter um retorno à palavra, um maior temor ao Senhor. Não é assim que Ele faz com nós, muitas vezes? Ele nos sacode, nos dando um susto, para que nós voltemos a Ele, nos coloca no chão, para que nós possamos recorrer a Ele. Pecado não tratado, pecado que é ignorado, ele gera problema sério na vida da igreja. E é necessário que os pecados sejam tratados. E outra coisa também, eu quero pedir que você abra em Romanos capítulo 12, versículo 2.
palavra do Senhor vai nos mostrar que a nossa mente tem que ser transformada. Nós não podemos nos conformar com os valores do mundo. A nossa vida como igreja, se o nosso pensamento, a nossa mentalidade está totalmente voltada aos valores do mundo, a comunhão da igreja está totalmente prejudicada. Materialismo, relativismo moral, individualismo, são coisas que trazem na vida da igreja e impedem que a comunhão é enfraquecida. E para isso nós devemos entender, não se conforme com esse mundo. Não ache que você está como Esaú em um local de segurança. Porque é onde está a tua segurança que virá a tua queda. Muitos de nós têm deixado de priorizar a vida espiritual. Isso é uma realidade. E a igreja se torna, muitas vezes, um local de entretenimento. Onde temos o nosso network ou talvez o nosso clube social de lazer, onde eu vou lá para ver meus amigos e pessoas que eu gosto. Aqui é para cuidar da alma, para fortalecer a sua alma, para que você possa cada vez mais estar juntos como um povo de Deus. Isso é um perigo. Tem coisas que são boas na vida da igreja e que podem ter, que não há nenhum problema, mas elas podem se perder. Alguém pode vir para a igreja somente porque tem um café depois do culto à noite. Alguém pode vir para a igreja somente porque faz parte da UPH, da SAF, da UMP. A igreja perdeu o seu sentido. Se é isso o motivo que as pessoas vêm. É porque tem um passeio, é porque tem um retiro. Se não há igreja, não há essas coisas. O mundanismo, ele acaba que nos faz nos perder. E lembre-se de Atos 2. Como nós devemos viver? Perseverar na doutrina, comunhão, partir do pão, nas orações, tendo tudo em comum. Pode falar, meu irmão. Sim. E essas questões, meus irmãos, são os problemas espirituais que acabam que afetam diretamente a nossa comunhão. Nós devemos viver em unidade por meio daquilo que a palavra do Senhor ela nos orienta. Então, nós devemos sanar essas dificuldades primárias da nossa vida. Outros problemas também que geram são problemas de relacionamento, problemas relacionais. E já falamos um pouco de alguns deles, mas eu quero pedir que você abra sobre o Filipenses capítulo 2, no versículo 3 e versículo 4.
Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Quem achar pode ler, tá bom? Então, meus irmãos, um dos problemas de relacionamento da igreja é fazermos as coisas por orgulho ou por individualismo. O individualismo faz com que as pessoas vivam isoladas. Cada um faz o que quer, cada um faz o que acha melhor, vivendo por seus próprios interesses. O que eu gosto eu faço, o que eu não gosto eu não faço. Se eu gosto de ir para a reunião de oração, eu vou para a reunião de oração. Se eu gosto para a doutrina, eu gosto da doutrina. Se eu gosto do culto de manhã, eu vou de manhã, por de noite eu não vou. Eu não gosto quando é o presbítero tal que vai fazer a liturgia, então eu não vou hoje não. Quando o pastor está pregando de manhã no Antigo Testamento, eu não gosto do Antigo Testamento não. Eu só gosto do Novo, eu só vou de noite. Essas preferências, elas mostram o nosso individualismo, o nosso orgulho, em questão de congregar. Mas também tem um problema muito grande sobre os nossos relacionamentos com irmãos em Cristo. Talvez tenha irmão na igreja que possa estar há anos aqui. E além de bom dia, tudo bem, como vai? Se falou isso, foi muito. Foi muito. Não. Eu sei, pastor, talvez você possa dizer, não, pastor, mas eu tenho mais proximidade, eu tenho mais algumas coisas que me aproximam com as pessoas e, naturalmente, você vai se aproximar com pessoas que tenham coisas que se assemelham com você. Isso não tem nada de errado. Mas o problema e o resto da igreja? A igreja era o Israel de Deus, mas ela não está dividida em 12 tribos. Ela não está dividida em 12 tribos, não. A igreja não pode ser dividida em quem gosta de gelado e frio, ou quente. Quem gosta de manhã e de noite. Quem gosta de esporte e quem não gosta de esporte. Quem é amiga há mais tempo ou quem está chegando agora. A igreja ela não é dividida assim. Tem que ter comunhão, tem que ter unidade. Gere esses momentos de se aproximar dos irmãos. Isso eu estou falando entre nós, pessoas que são membros da igreja, pessoas que estão dentro do meio do povo de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Partidarismo. Ou para a nossa própria vanglória. O orgulho, o nosso individualismo, nos impede de desenvolver a humildade cristã e incentivar o cuidado mútuo. Outro texto que eu quero pedir que você abra, Romanos 12, versículo 13. Romanos 12, versículo 13. Vai falar da hospitalidade, do cuidado. O que acha? Meus irmãos, compartilhar a necessidade dos santos e praticar a hospitalidade. É necessário que seja compartilhado as suas lutas. Muitas vezes nós não conseguimos praticar a hospitalidade por quê? Porque a gente não sabe a necessidade dos irmãos. Tem um ofício na igreja que se chama de diáconos. E também tem os presbíteros, o pastor da igreja, que diante da necessidade você pode buscá-lo. Se o seu caráter é de alguma necessidade física, limitação,
nós temos 3 diáconos eleitos: diácono Técio, diácono Edilson, diácono Nilton. Eles têm que estar a par dessas necessidades. Pastor, doença, alimentação, desempregado, saúde. Teve uma demanda. Busca esses irmãos. É necessário que você compartilhe. Isso ajuda na comunhão. Você viu como Deus nos abençoou a igreja em diversos aspectos. Ano passado nós recebemos uma família aqui na igreja, do pastor Janderson. Um irmão que estava passando por dificuldades, sem sustento, e Deus o sustentou e abriu portas que ele mesmo testemunhou que ganhando menos viveu mais e viveu bem melhor. Uma realidade que Deus ele fez, que ele dizia: rapaz, eu não sei como é que a conta está batendo. Porque o que foi que houve? Foi externado a necessidade do irmão. E a igreja pôde exercer a hospitalidade. E, meus irmãos, não é vergonhoso. Muito pelo contrário. Isso mostra fortalecimento no meio do povo de Deus. Para que nós possamos exercer a hospitalidade. E de alguma forma ajudar o irmão. Ah, pastor, não posso. A gente não pode, talvez a igreja não tenha condições de dar tudo aquilo que você precisa. Ou tudo que tem, ou lhe sustentar. Porque às vezes é impossível. Dentro das realidades e demandas. Mas ajuda com a parte. Um irmão pode conseguir alguma coisa. A gente tenta fazer o que pode, o que está ao nosso alcance. Mas o que é que não pode? Você passar necessidade no meio do povo de Deus. Ninguém pode passar necessidade no nosso meio. Ninguém pode estar passando por dificuldade. Procure o pastor, procure os diáconos. Ah, pastor, estou passando por problemas espirituais. Eu preciso que orem por mim. Mande uma mensagem para um dos presbíteros. Mande mensagem para o pastor. Você está passando dificuldades. Busque aconselhamento. Você precisa, então, dizer que tem a dificuldade para que a igreja exerça hospitalidade. A hospitalidade não é só quando eu recebo você na minha casa para dormir, não. É daquilo que você está passando necessidade para que nós possamos, então, ajudar. Outro problema também de relacionamento que nós temos na igreja, eu quero pedir que você abra em Tiago capítulo 3, versículo 6. Tiago capítulo 3, versículo 6. Tiago 3, 6. Outro problema que nós temos que afeta demais a ocupação da igreja: murmuração e fofoca. São 2 problemas sérios que contaminam todo o corpo. O pecado da língua. Murmurar. Alguém que murmura que nunca nada está bom. Isso desanima a igreja a caminhar. Em vez de progredirmos, estamos reclamando daquilo que não pode ser ou daquilo que não é. Fofoca. Meus irmãos, nós já lemos o texto bíblico no início. Deus, ele abomina quem semeia contenda entre os irmãos. A palavra do crente é sim, sim, não, não, e o que é para externar, externa. O que é para tratar, é para ser tratado. Quem falou disse que sim, quem não falou disse que não. Nós como cristãos trabalhamos com a sinceridade. Quando alguma coisa é perguntada a você, você diz que sim. Estamos em um ambiente de um corpo em que trabalhamos com verdade. Não é necessário uma investigação ou um detetive para hackear sua conta, lhe perseguir, tirar fotos e dizer: está aqui a prova. É assim que nós agimos? É necessário que alguém prove e mostre?
Não é aquele que confessa e deixa que alcança a misericórdia, não? Se eu pequei, eu confesso. Se eu errei, eu me arrependo, confesso e deixo. E aí sim vem a misericórdia. E esses problemas causam diversas dificuldades no meio da igreja. Outro aspecto de problema é doutrinário e de ensino. Então, eu quero que abram dois textos. Primeiro texto, uma pessoa abra 1 Coríntios 10, 1 versículo 10, e outra abra em Efésios capítulo 4. Primeira Coríntios 1, 10, quem achar pode ler, tá bom? A palavra do Senhor vai nos mostrar aqui que 1 Coríntios 1, 10, isso. Então o que o texto de Coríntios está dizendo? Olha, que não haja divisões de pensamento. Não tem como, é errado, não tem como. Estávamos na mesma igreja, debaixo das mesmas escrituras, da mesma doutrina, do mesmo símbolo de fé. E uns irmãos disseram, pensar assim, olha, eu posso batizar meu filho, eu dizer, eu não preciso batizar meu filho. Alguém vai estar errado. Não tem como chegarmos a uma doutrina bíblica e alguém dizer, eu creio que as pessoas falam em língua hoje. Eu disse, não, eu acho que não. Alguém está errado. Não tem como olharmos para a doutrina do dia do Senhor e alguns disserem, não, domingo é dia do Senhor. E outros acharem, não, hoje é dia de qualquer coisa. Dia do homem, da mulher, do pastor, do que for. Alguém está errado. Eu posso comprar hoje ou não posso. Alguém está errado. Isso é divisão de pensamento. Isso mostra, impede a comunhão na igreja. E são coisas que as escrituras são muito claras. Que não haja entre vós divisões, sejam inteiramente unidos na mesma o quê? Disposição mental e no mesmo parecer. Só tem um parecer bíblico para as questões relacionadas à doutrina. E só um deles é certo. Não tem como 2 mais 2 ser 3, 4 e 5. A palavra do Senhor é objetiva. 2 mais 2 são 4 e pronto. Tem várias posições? Tem. Mas só uma é bíblica e correta. Qual é que é bíblica? Qual é que está debaixo da nossa confessionalidade? Essa. Então, será essa que nós vamos nos submeter. Isso causa divisão. Divisão na igreja. Outro texto de Efésios, capítulo 4. Do versículo 11 ao versículo 16. Não vamos ler do 11 ao 16. O 11 e o 12 mostra que Cristo, que o próprio Deus levantou ofícios para a manutenção e aperfeiçoamento da igreja. E o 13 e o 14 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Outro problema existente é justamente a falta de ensino, falta de pastoreio, falta de estudo. Muitas vezes nós olhamos e podemos criar resistência a ensinos da palavra do Senhor. E há alguns aspectos que nós dizemos, eu não fui convencido, mas eu não tenho
nem uma opinião formada, nem do que eu acho que é, e nem do que foi ensinado. E aí continuamos sem sermos convencidos e sem estudarmos, sem nos aprofundarmos. E a palavra do Senhor fala, olha, o Senhor levantou na igreja local pessoas que foram colocadas com essa finalidade, para trazer um ensino. Eles podem errar? Podem. Mas para que isso seja mostrado, é necessário que você estude, se aprofunde naquilo que você não concorda. E que você saiba da razão da sua fé. Ah, pastor, mas é difícil. O Senhor fez seminário. Veja os crentes de Beré ouvindo Paulo. O que foi que eles estavam fazendo? Paulo era um prodígio no seu período. Eles estavam ouvindo e conferindo as escrituras, se realmente era aquilo. Não por aquilo que eles acham, por aquilo que eles preferiam. E essas coisas, elas quebram a comunhão. Por último, que são alguns problemas quando a liderança ela não exerce seu papel. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Então, uma das coisas que é imprescindível para que a igreja ela caminhe bem são seus líderes. Apacentar o rebanho, cuidar do rebanho. Muitas vezes, ou negligência, ou muitas vezes abuso de poder. Achar que o rebanho é meu, que a igreja é minha, Não, a igreja é de Cristo. A igreja tem dono. Estamos somente cuidando da igreja. O que nós devemos fazer? É cuidar. Não ser dominador daquilo que nos foi confiado. Foi algo que nos foi confiado. Então, o dono da igreja não é o pastor, não é o conselho, nem os diáconos, nem a igreja. Quem diz como as coisas devem ser na igreja é Cristo. Está tendo casos de problemas escandalosos em igrejas em que um está querendo, o outro está querendo e fica farpas na internet. Um pastor em uma igreja assembleia de alguma cidade, na hora do louvor, a igreja em pé, clamando por eleição, no momento do culto. Se você dar uma olhada no Google, você vai achar fácil essas coisas aí. Porque o que está acontecendo? O povo quer uma coisa, a liderança quer outra, eles nem sabem como é o sistema de governo dele, é episcopal, não tem eleição não. Eleição tem sistema presbiteriano, mas deve ser presbiteriano, ninguém quer ser. E essas coisas causam dificuldades na igreja, por quê? A liderança não instruiu. Não há uma orientação, disciplina. A própria liderança não é modelo, que é o que se espera aqui. E é imprescindível, nesse momento de comunhão, o papel da liderança. De pastorear, de zelar, de exortar os que estão longe, de promover e incentivar a comunhão, de tratar os pecados, de não fazer vista grossa. Para quê? Para que haja comunhão na igreja. A disciplina eclesiástica, ela é imprescindível. E quando eu falo de disciplina, meus irmãos, não ache que eu estou falando de levar alguém no conselho e tirar da ceia e colocar para fora. O ensino, a exortação, a conversa já começa e faz parte do processo disciplinar. A disciplina é para quê? É para correção. Se eu falo não faz isso, é para corrigir. Não é somente quando alguém é disciplinado e colocado para fora, para a igreja. E diante disso, meus irmãos, o que é que eu quero que nós possamos avaliar?
são coisas que não adianta a gente ficar remoendo, ficar apontando e dando detalhes. É necessário que possamos viver em comunhão uns com os outros, separar momentos, visite o irmão da igreja. Você tem um WhatsApp? Abra lá o grupo da igreja, manda mensagem para outro irmão. Pergunta como ele está. O irmão que faltou hoje. Família, pessoas que faltaram. Teve família que veio pela metade hoje na igreja. O que foi que aconteceu? Quem vai perguntar? Pergunte o que está acontecendo. Não constranja nem admoeste. Seu papel é aconselhar e orar ao seu irmão. Busque fortalecer. Deixe o papel de admoestar e de exortar para os oficiais da igreja essa difícil tarefa. Para que haja comunhão. Busque se esforçar para estar aqui na quinta-feira à noite, no estudo de reunião de oração e doutrina. Talvez, se der, nas 6h30, tomar um café, converse com o irmão, ore com ele. Com o irmão que você nunca conversou. No momento de oração, na quinta-feira, sente com alguém que você geralmente não conversa. Com alguém que geralmente você não teve contato. Pergunte a ela com o que ela está prezando, que você ore por ela. Domingo à noite hoje, vamos voltar o nosso café após o culto. Fique. Eu já jantei, mas não é pela janta não, meu irmão, não é pela comida não. O café é só uma desculpa para a comunhão. Só para a gente ficar um pouco mais. Fique um pouco, eu não vou comer, não vou ficar muito tempo. Fique ao menos um momento que a gente vai subir, assim que acabar o culto, para orar, cantar um salmo, converse um pouquinho e desça. Eu vou deixar até de ir para a porta e já vou subir logo, para a igreja subir logo, para a gente ao menos participar desse momento. E depois quem quiser ir, vai. Nós temos que fazer de tudo para gerar comunhão na vida da igreja. Convide o irmão para almoçar na sua casa no domingo. Não é o dia que você tem tempo. Faça uma coisa simples, que não dê muito trabalho. Convide outros irmãos, outras pessoas, para você conhecer e se aproximar. Isso é extremamente necessário. Tem muitos irmãos da igreja que são solitários, que moram só, que não são casados, que não têm família. Se aproxime deles. Chame eles para almoçar no domingo. Chame eles para estar na sua casa durante a semana, um dia, para tomar um café. Isso é extremamente necessário. Ninguém pode se sentir só no nosso meio. E para encerrar agora de verdade, tá certo? Eu quero que você abra de novo sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu sei que a fome já bateu. Se não bateu aí, aqui já bateu já, viu? E espero que o vizinho não esteja fazendo churrasco hoje, porque senão o negócio vai complicar. Atos capítulo 2, versículo 47. Diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que é o que nós vamos ver na próxima semana. A gente fazendo isso, Deus ele faz a igreja crescer. Cresce. A gente não precisa ir lá para fora bater de porta em porta. Se a gente fazer o que a gente está fazendo, já resolve. A minha falar? Sim, minha irmã. Ou desculpa. Ah, tá. Duas coisas. O que acontece? Manda uma mensagem para a pessoa, certo? Que é o conselho.
manda uma mensagem para a pessoa, e tem pessoas que geralmente tem acessibilidade mesmo. Se a pessoa não quer receber a visita, aí é aquela coisa, né? Paciência, você não tem como chegar e tudo. E às vezes, assim, ter um certo cuidado, porque o que acontece? Muitas vezes o pastor ele está ali, vendo o rebanho todo, e uma ovelha fez assim, ó, entrou no arbusto, e muitas vezes eu não tenho como saber todo mundo que falta. E talvez você possa, se alguma pessoa está um tempo distante, chegue para mim depois, em um momento reservado, só pastor, se não falta de uma pessoa na igreja, e muitas das vezes eu já, assim, a pessoa falta um pouco na igreja, eu mando uma mensagem perguntando como é que está, aconteceu alguma coisa, não sei se... E assim, são coisas que a gente precisa disso. O que é? Visitar as pessoas. Não dá visita, hoje a gente tem um WhatsApp, manda uma mensagem. Ah, não quer visita? Manda um texto bíblico, manda um link do sermão, vai tentando se aproximar. É uma coisa que você tem que ter um cuidado. E é uma coisa que eu vou tratar semana que vem, quando eu for tratar sobre receber os visitantes. A gente tem que ter muito cuidado que foi criada uma cultura de constrangimento. Então, já que e não estou dizendo que é o caso da irmã, tá certo? Mas que muitas vezes o que é que acontece? A gente vai falar que o irmão está faltoso ou alguma coisa, a gente faz de uma maneira que constrange, que em vez de apagar o fogo, é como se tivesse pegado um litro de querosene e jogado em cima. Aí que não vem mesmo. Uma pessoa que está no mundo, chega na igreja, aí o irmão da igreja fala, você por aqui... Rapaz, tu que era fulano, tu que fazia isso está por aqui, que coisa boa, rapaz. Se arrependa, viu? Senão você vai para o inferno. São coisas que são ditas. São coisas que são ditas e constantes. A gente vai ver isso próxima semana, quando eu for tratar sobre receber, tá certo? Mas vamos orar ao Senhor. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida desse estudo, semana que vem eu começo. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Tá bom? Vamos orar ao Senhor? Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, abençoa o Teu povo, nos ajuda a crescer em comunhão, tem misericórdia da Tua igreja. É em nome de Cristo, nosso Salvador, que nós choramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um bom dia do Senhor, até logo mais à noite.